Olá! Vamos exercitar nesta peça o desenho das vistas ortográficas. Já foi indicado na mesma qual é a vista frontal. Nesse caso, deseja-se obter a vista frontal, a vista superior e a vista lateral direita. Na seção Aulas do Moodle, você vai observar que este exercício foi colocado referente à parte de vistas ortográficas, de maneira que você tenha a figura do teu lado para você executar o desenho. Existem diversas formas de se começar um desenho no AutoCAD, mas é muito importante que, para o início, você observe as medidas e você tente estabelecer uma estratégia para o teu desenho. Não começa a desenhar de qualquer forma. Nesta aula, eu vou iniciar o meu desenho trabalhando já com alguns layers. Nesse caso, eu vou entrar na janela de comandos no comando Layers e eu vou criar alguns layers específicos. Nesse caso, um layer para linhas visíveis. Vou criar um layer para linhas não visíveis. Vou criar um layer para eixos. Vou criar um layer para construção. E como eu não tenho interesse nesse exercício de desenhar cotas, eu vou deixar apenas, por enquanto, esses layers. Se eu precisar de outros layers, eu vou criando na medida. Tá? Eu vou mudar aqui a cor do layer para azul, a visível. A não visível eu vou colocar vermelha. Eixos eu vou colocar um magenta. Construção eu vou colocar uma cor cinza. No Line Type eu preciso mudar os tipos de linha de eixo não visível, então eu vou mudar, nesse caso, não visível, eu vou querer o ISO Dash. Eu já vou carregar também aqui o de eixo, que é o ISO Long Dash Dot, já vou escolhê-lo. Só que como é para não visível, eu vou deixar marcado o ISO Dash apenas e vou dar OK. Então aqui houve alteração para linha tracejada, e eixo é linha traço ponto, que é o ISO Long Dash Dot. Então vou pegar ele, eu vou clicar, marquei ele e dei OK. Com relação às espessuras, eu posso trabalhar com a espessura das linhas não visíveis, eu vou colocar um 0,4. E as outras linhas eu vou colocar 0,2. Vou colocar 0,2, 0,2. Como linha de construção é algo que a gente não vai mostrar, é só para guiar os desenhos, eu vou deixar default mesmo. Agora eu já fechei aqui os layers, eles estão criados direitinho, com as configurações que eu quero. E agora eu vou começar. Eu posso começar com construção, como posso começar com visíveis. Eu vou começar exatamente pela parte de baixo da peça. E essa parte, eu vou começar então da parte de baixo da peça. Exatamente, minha estratégia vai ser começar a puxar a maior quantidade de linhas possíveis aqui de VA. E depois eu vou tentar, se eu não tiver algumas linhas, como puxar algumas linhas, porque aqui eu tenho um plano oblíquo cortando a peça, né, em duas direções, eu vou passar para desenhar a vista lateral direita e a vista superior. Mas esse tipo de problema é um problema que vai se resolvendo parte a parte. Eu vou construindo um pedaço de uma vista, eu vou puxando dados para outra e assim respectivamente. Então, percebam aqui que eu tenho essa medida, que foi dado um chanfro bem na parte, então vou ter uma linha de baixo mais uma linha superior, né, que ele está dizendo que é de 0,2 a 45,
né, 0.2 a 45, isso quer dizer exatamente que eu tenho, sobe 0.2 e vai para dentro 0.2 também, só para a gente saber exatamente qual é esse valor, né? Então, indo para o AutoCAD, eu vou entrar no comando line, eu vou ligar o meu orto, deixar o orto ligado, vou fazer então a linha de tamanho 2, ficou pequenininha, eu vou me aproximar usando o scroll do mouse. Agora já está um tamanho bom. Então eu tenho 2 de unidade. Agora eu vou colocar para cima 0.2. E aí eu fecho de novo 2 para o lado. E finalmente com o snap eu já tenho a primeira medida. Então o que eu desenhei foi exatamente essa parte. Eu quero desenhar agora a parte superior, né? Veja que agora eu tenho uma medida de 3,24. Essa é a altura. Então, cuida que se eu for marcar 3,24, você teria que subtrair o 0,20 daqui, né? Se você começar desse ponto, onde o laser tá mostrando. Então, ele vai ter que subir daqui para cima, até esse ponto, 3,04. E aí eu vou fazer já esse retângulo total aqui, desse ponto lá para cima, 3.04, depois vai ser 2 e depois desce 3.04. Então vamos fazer, entrar no comando line, o outro já está ligado também, eu deixei ele ligado, então 3.04, porque mais o 20 de baixo vai dar o 3.24. Eu vou usar o pan aqui para ir para o lado, né? Agora eu venho 2 para o lado e depois eu simplesmente fecho com o snap. Pois bem, feito isto, agora eu poderia desenhar exatamente, eu posso desenhar até um eixo aqui, ó. Posso desenhar esse eixo aqui, usando o Layer Construção, posso desenhar esse eixo, que vai ficar um do lado, posso dar um offset dessa linha para o lado de 1, para ter exatamente essa marcação. E posso dar um offset de 0.5 da linha de cima para baixo, para ter exatamente esse ponto de onde eu vou começar a descer os valores, né? Eu sei que essa medida aqui está 1.24, então isso é ótimo. E a metade, cada metade aqui é 0.12 e 0.12. Né? Então eu posso botar 0.12 para um lado, 0.12 para um lado. A parte de cima, para a gente determinar a parte de cima, eu vou admitir que ela tem ele sobe aqui onde o laser está mostrando também 0.12. Apesar de ele não ter indicado na própria vista essa cota, eu quero que vocês admitam que aqui é 0.12 para facilitar o desenho, porque aí eu vou ter a parte de cima uma marcação de 0.50. Eu tenho essa altura exatamente dessa linha, né? Porque lá de cima, veja, ó, pela linha de extensão, eu vou ter 1.24. Então aqui é essa medida. Eu sei que então eu tenho que botar, ele vai ficar bem no meio, onde eu tenho um laser da peça. Vou botar 0.12 para um lado, 0.12 para cima, e aí vou ter onde está parado aqui o laser, exatamente esse ponto. Então, desse ponto, onde o laser está parado aqui, que é 0.50 para baixo, a partir da face de cima, eu já posso fazer essa primeira linha. Então, isso é uma coisa interessante para se colocar. Bom, uma coisa que eu estava fazendo, eu não me dei conta, é que eu desenhei as linhas todas no Layer 0. Eu vou selecionar essas linhas todas e eu vou passar para a linha visíveis. Tá? Vou dar um escape aqui para tirar as marcações. Agora sim. Claro que tem uma parte aqui do meio que eu vou ter que cortar mais adiante, porque ela não é toda fechada por cima. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descer 1.24
e descer 0,50. Foi isso que a gente viu com relação ao nosso desenho. Então eu vou dar um offset, primeiro de 0,5 para fazer dessa linha para baixo e vou sair do offset. Depois eu corto essa linha, eu apago, não tem problema. Mas agora eu já tenho a medida aqui do ponto 0,50. E agora eu vou dar um outro offset de 1,24 da parte de cima também, já para fazer a marcação daquela partezinha de baixo. Perfeito. Saí do offset. Então eu tenho a marcação 0,50 e eu tenho a marcação exatamente 1,24. Eu vou dar agora um offset também dessa linha para o lado. Tá? Essa linha para o lado para fazer essa marcação exatamente do centro. Como a peça ela tem uma largura de 2, então eu vou dar um offset de 1. Vou dar um offset de 1 dessa linha para cá. Então agora eu já tenho a marcação do que estava me interessando. Né? Eu vou me aproximar um pouco aqui usando o scroll do mouse para facilitar esses desenhos. E eu vou dar agora um offset de 0,12 para o lado e 0,12 para o outro, porque aquele pedacinho, aquela reentrância tem 0,12 para um lado e 0,12 para o outro lado. Então eu vou dar um offset de 0,12 dessa linha para cá e dessa linha para cá. Perfeito, então já tem essa medida. E vou dar um offset também de 0,12 para cima agora. Então vou dar um offset, o 0,12 já está até setado. Vou dar um Enter assim para aceitar e vou sair do offset. Perfeito. Então, aqui, o que é que acontece? Lembra, eu tenho exatamente aquele centro da peça, ele vem 0,12 para o lado, 0,12 para cima, e esse ponto onde o cursor está parado que eu tenho que unir com aquele canto de lá. Então, eu vou entrar no comando line, estou no layer visível, estou usando, o meu snap está ligado, vou repetir aqui o procedimento. E agora eu vou usar o comando trim, tr, barra de espaço, duas barras de espaço, para ir cortando o que não me interessa, tá? Então, eu não vou cortar tudo de imediato, o que for mais fácil para eu ir enxergando aí a própria peça. Então, eu sei que eu tenho que cortar aqui, vou cortar toda essa parte aqui de baixo também. Essas outras duas linhas. Eu vou cortar também essas linhas aqui de dentro. Essa aqui, claro, eu não estou conseguindo porque ela ficou sozinha. Eu vou sair do trim e eu vou apenas deletá-la usando o erase. Bom, eu já tenho então aquela medida. Ali era o 50. Isso aqui também foi uma linha auxiliar que eu acabei construindo. Eu vou apagá-la. Tá? Eu posso também usar o trim para apagar também outra parte, mas aqui por enquanto eu vou deixar um pouquinho essa referência, que ela vai me ser útil daqui a pouco também. Eu vou apagar essa linha, que era exatamente a metade. Deixa eu me afastar um pouco agora da peça. Deixa eu salvar isso aqui. Tá, por enquanto então é o que está me aparecendo. Agora, já desenhamos essa parte, temos essa linha que vai lá para cima, a gente só não sabe ainda quanto é, aonde é que ela vai parar para fazer esse corte, que vai aparecer como um triângulo, né? Mas então é importante, eu só sei nesse primeiro momento que eu tenho essa linha, e que essa linha, ela vai ser paralela a ela, mas eu preciso saber quem é esse ponto. E nesse momento eu não foi dado nenhuma cota para me orientar. Mas foi dado, por exemplo, essa referência da vista lateral direita, esse ângulo de 60. Então o que eu vou fazer é começar a desenhar a vista lateral direita, porque se esse ângulo é 60, imaginando aqui, né, um triângulo, imaginando um triângulo, vindo exatamente desse ponto para cá e
para lá, seguindo o alinhamento, obviamente, da profundidade, nesse caso. Então, se ali é 60, aqui vai ser 30. Tá? Se eu imaginar apenas um triângulo retângulo nesse ponto, então aqui eu teria 30. Porque aí eu vou fazer toda essa face, vou descer 0,5 para baixo, e vou fazer essa linha aqui com um tamanho um pouquinho grande, usando coordenada polar relativa a esse ponto. Né? Eu entro com 0,50 para baixo, obviamente, desenho esse retângulo, faço um offset 0,5 para baixo para marcar esse ponto. E o próximo ponto, quando entrar no comando line, esse seria o primeiro ponto. O próximo ponto eu vou dar um arroba, possivelmente 1,5 ou 2 menor que o ângulo de 30. E aí ele vai fazer essa linha inclinada. Por quê? Porque aí eu vou ter exatamente vou descobrir exatamente quem é esse ponto. Vou descobrir exatamente quem é esse ponto para poder determinar. E eu vou fazer o seguinte. Então eu já tenho essa face nesse caso desenhada. E aí em seguida eu vou pegar exatamente esse valor e vou fazer esse valor para efeitos de simplificação igual a esse. Então esse valor eu vou pegar vou transpor para cá também, porque como ela é a peça simétrica, né, a partir de um eixo de simetria aqui bem no meio da DVA, então eu vou ter exatamente esse valorzinho e eu posso desenhar essa linha paralela à primeira e enviar depois. Mas eu vou ter que começar a desenhar, obviamente, essa primeira linha. E olha só, quando a gente desenhar isso em VA, aí eu vou pegar esse ponto e vou levar esse ponto de novo para a vista lateral direita. Então é uma construção meio que conjunta das duas vistas. Ok, então eu vou começar a desenhar parte da minha vista lateral direita. Eu sei que ele tem de profundidade 1,24. Eu vou mudar aqui o layer para construção e eu vou deixar o meu orto ligado nesse caso. Né, é só o F8. O F8 deixa o orto ligado. Vou entrar no comando line. E eu vou fazer apenas linhas auxiliares para poder começar a desenhar essa outra minha linhazinha, né, esse meu trabalhinho. Eu sei que nós temos aí a profundidade de 1.24, vou dar um offset de 1.24 dessa linha para cá. Agora eu vou cortar com um trim o que não me interessa. Lembra aí o trim, a forma fácil de você acessar é TR, barra de espaço, e depois você pressiona de novo a barra de espaço. E é isso aí, cortando o que você quer. Ao cortar tudo o que você quer, bom, só é pressionar a barra de espaço para ele sair do trim. Bom, eu já tenho aqui uma caixa que praticamente vai ser um contorno da vista lateral direita. Eu vou passar essas linhas para o layer visível. Então é essa aqui. Se eu quisesse, eu já podia puxar esse alinhamento da linha para o chanfro, para fazer exatamente o chanfro. Essa medida é 0,2, acho que vocês estão lembrados. Eu posso usar um offset de 0,2 dessa base para baixo, se eu quiser. Então posso dar um offset de 0,2 daqui para o lado e usar um trim para meio que já apagar, né, essa correspondência. Aqui eu vou simplesmente só apagar a linha. Então eu posso entrar aqui no layer visível e desenhar a pequena linha que vai de um lado ao outro, que é o meu chanfro, né, fazendo o chanfro. E essas duas pequenininhas, elas são desnecessárias agora, que é só para fazer o chanfro. Agora eu só preciso cortar. Nesse caso eu posso... eu poderia ter usado o chanfro também, se eu quisesse.
Tá? Poderia ter usado o chamfer tranquilamente 0.2, 0.2. Primeira distância e segunda distância evitaria tudo isso. Vou usar aqui o tr, barra de espaço, barra de espaço. Então, eu vou clicar aqui para cortar. Né? O chamfer seria mais fácil. Pois bem, eu tenho um alinhamento agora do 0,50, que é exatamente para cá. Né? Poderia ter puxado desde lá, mas desde aqui, mas fica mais fácil aqui, eu quero estar mais próximo. Pois bem, eu sei que eu vou tirar do orto agora, tá? Eu vou tirar do orto, então vou clicar no F8 para sair do orto. O orto agora está orto off. E eu vou mudar o layer para layer visível e eu vou fazer agora aquela minha linha inclinada a 30 graus com horizontal. Eu já falei isso aí quando estava apresentando a peça, né? Então eu vou entrar no comando line, vou exatamente pegar esse ponto e eu vou, o próximo ponto, um ponto qualquer que eu vou colocar arroba 2 menor que 30. Então já tenho uma linha bem grandona que eu vou cortá-la. TR, barra de espaço de novo, eu corto o que eu quero, não quero mais nada de... Então, veja, agora eu tenho aquela medidazinha exatamente desse ponto para esse que eu queria transpor. Vou apagar essa linha aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ir para o layer de construção, vou construir aqui um círculo. Exatamente centrado ali naquele centro e até esse ponto. Veja, o que eu fiz foi construir um círculo cujo raio do círculo, que eu botei o centro dele nesse ponto e fui até onde eu queria calcular essa distância. Eu não gosto muito de usar essa questão do medida, que é o comando dist, para medir tamanho de linhas, porque às vezes eu tenho tamanhos imprecisos, né? Muito cortados, muito quebrados. Só pelo fato de ter que anotar uma dimensãozinha e passar isso para o outro lado, eu posso equivocadamente digitar errado o número e aí passar o número errado. Então, fazendo isso, com esse artifício, eu tenho esse raio, né? É esse raio que eu preciso passar para cá. Então, é só mover esse círculo, ó, daqui para cá, que aí você tem exatamente a medida do raio exatamente para esse ponto também. Então, vai ficar mais fácil. Vou mudar o layer para visíveis. E vou entrar no comando line e vou pegar exatamente daqui. E eu preciso que ela seja paralela a essa linha, né? Então, o próximo ponto, para antes de deixar o próximo ponto, eu tenho que fazer o seguinte. Pressionar e manter pressionado o Shift do teclado. Então, nesse momento, o meu Shift está pressionado. E eu vou clicar no botão direito do mouse. Agora eu posso soltar o Shift. E aí ele vai aparecer aí o cardápio de OSNAPs. E aí eu vou pedir para que ele selecione para mim linhas paralelas. Eu vou me aproximar bem lentamente, sem clicar em nenhum botão do mouse, próximo da linha que eu quero usar como referência para a paralela que eu estou desenhando. E agora eu me afasto lentamente. Ao me afastar lentamente, cuida para não se aproximar de outras linhas. Por exemplo, aqui, ó, eu acabei marcando sem querer outras linhas, né? Tá? Ó, viu? Agora eu tenho que ver onde tá. Ele tem várias medidas. Agora sim. Porque senão ele acaba marcando várias linhas como eu acabei marcando. Mas agora ele pegou a paralela correta, ó. Tá vendo? Beleza. Eu vou fechar essa linha exatamente aqui. Pressionar barra de espaço para fechar. Posso já usar o trim para cortar o que eu não quero. E aqui eu vou apenas deletar essas referências. Então eu já tenho aí uma referência aqui de como é que ela vai descer. E aqui eu já poderia até cortar se eu quisesse, né? Essa linha. Essa linha aqui até eu poderia usar um mirror para já colocar ela do lado para não ter que fazer tudo isso de novo. Aí pega um mirror line, exatamente uma linha que passa por aqui pelo meio. Então eu vou usar o mirror já para fazer isso. Eu vou selecionar esse objeto. Enter, ele pede o primeiro ponto da mirror line, eu vou dizer que é esse midpoint, e o próximo ponto da mirror line é esse ponto. Então eu já tenho. E eu sei que pela figura
todas essas linhas que eu estou mostrando aqui com o mouse ou com o cursor, elas têm que ser deletadas. Então eu vou usar o trim, tr, barra de espaço, né? Agora eu posso sair cortando o que não quero. Ok. Então já tem uma boa referência aqui. Deixa eu salvar o que eu estou fazendo. Agora eu vou desenhar na minha vista lateral direita exatamente essa linhazinha aqui, ó. Porque eu já tenho em VA essa linha, então já tenho esse ponto. E tenho essa linha e eu já tenho esse ponto também. Então eu vou desenhar ela direitinho, bem direitinho, né, lá no CAD. Bom, então eu vou mudar aqui o layer para construção. Eu vou puxar o primeiro alinhamento. Deixa eu ligar o orto. Clicando no F8 para ficar na ortogonal. Vou finalizar aqui esse comando line. Eu vou exatamente repetir essa linha agora para o outro lado também. Puxei os alinhamentos. Eu sei que essa linha aqui vai de um ponto a outro, ela vai começar dali. E ela é paralela exatamente a esse ponto, né? Então tem que fazer ela de tal sorte que ela pare exatamente, pelo menos naquele alinhamento, né? Eu vou mudar o layer para layer não visível, né? Vamos ver. Para o layer não visível. Eu vou tentar fazer aqui uma linha grande para saber como é que a gente tem, como é que está com relação a, ó, a linha não visível, ela é uma linha tracejada. Deixa eu digitar aqui o LTS, pressionar Enter, ela está com 1. Eu já fiz um experimento antes, um LTS de 0.25, salvo engano. Ele vai ficar com um tamanhozinho bom. Poderia até ser um 0.02, ficaria até melhor. Eu vou fazer de novo. Vou botar um 0.015. Vai diminuir um pouco esse tracejado. Olha aí, fica tamanho bom. Fiz uma linha grande só para ter uma ideia de escala, tá? Que eu posso até apagar. Mas agora eu posso fazer a linha. Eu vou sair do orto, que eu estava com o orto ligado. Vou entrar no comando line. Então venho para cá. Mas eu vou respeitar aqui o alinhamento dela, tá? Vou respeitar aqui o alinhamento dela, porque tem naquele ponto na perspectiva, ela parece que está meio que paralela, mas eu vou respeitar o alinhamento nesse ponto. Vou pegar e vou colocar ele aqui. Tá. Então tá ali. Analisar o comando line. Bom, já fiz boa parte da peça. Aqui agora vocês podem dar continuidade a ela, cortando, obviamente, essa linhazinha, colocando com linha não visível aquele furo. Pode admitir que o furo ele é passante, vai de um lado a outro da peça. Lembra que ele tem que ser construído aqui também. É necessário colocar linha de eixos, porque a gente tem nesse caso furo, principalmente marcando seus centros. E vocês desenhem também a vista superior, da peça. Então você vai projetar aqui embaixo, vou desenhar a vista superior aqui, puxando e respeitando, obviamente, os seus alinhamentos. Qualquer dúvida em qualquer um desses passos, vocês podem tirar essa dúvida comigo durante as aulas remotas.